Boa noite. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine, nos dê discernimento, palavra clara. Nós vamos conversar um pouquinho, refletir sobre a plenitude dos tempos. Sabe, quando nós ouvimos essa expressão, eu, pelo menos, quando ouvia, pensava sempre em plenitude como final. Muitos judeus, na época do Cristo, também entendiam plenitude como lá no final. Como ele disse algumas vezes, né? Estamos no final dos tempos. E a gente fica com essa ideia de que a plenitude é o final. Tanto que, na época, muitos apóstolos, muitos seguidores, queriam saber, então, quando é que seria esse fim. Poxa, mas já se passaram 2000 anos. Quando é mesmo que é esse fim? Né? Essa expressão, a plenitude dos tempos, ela aparece no Evangelho, mas aparece exatamente assim na carta de Paulo aos Gálatas. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. O que será que o Paulo quis dizer com essa plenitude dos tempos? Bom, falando em tempo, nós já ficamos um pouco com uma certa polêmica, uma controvérsia, porque tempo para nós hoje é um tesouro, né? Vale muito. Mas é o tempo nosso, esse tempo medido nosso do dia a dia, né? Esse tempo que a gente quer fazer tantas coisas. E a gente acaba medindo as coisas de Deus pelo nosso tempo. Nós fazemos uma oração pedindo alguma coisa e já achamos logo que vai acontecer. E se não acontecer logo, no prazo que a gente estipula, nós já ficamos meio desanimados, né? Nós temos uma pressa que as coisas aconteçam. Então, tempo é uma instância que nós não trabalhamos muito bem ainda. Na ciência também. A ciência tem discutido essa questão do tempo. Depois da discussão sobre o espaço, hoje a grande discussão é o tempo. Afinal, existe um tempo paralelo, né? Que tempo é esse? O tempo é só esse tempo aqui do planeta Terra. Então, a questão do tempo é um objeto de preocupação. Se a gente voltar lá no Paulo, né? O Paulo, que foi o 13º apóstolo, o que ele tinha, né? Qual era a intenção que ele tinha ao falar a plenitude dos tempos? No grego, a palavra tempo, que está nesse texto do Gálatas, é a palavra kairos. O grego tinha uma outra palavra para tempo, que era cronos. Cronos é o nosso tempo. É o tempo da terra, é o tempo do relógio, é o tempo dia, noite, mês, ano, para o grego. Kairos é o tempo de Deus. Era um outro tempo. Né? Nós precisamos, a partir desse texto, esse trechinho de Gálatas, refletir sobre 2 pontos. Esse tempo, afinal, que tempo era esse? A palavra plenitude quer dizer o quê? E por que o Cristo nasceu nesse momento? Quais eram as condições favoráveis para que o Cristo tivesse nascido ali, naquele momento? Então, quando se deu a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Ora, então era o momento de Jesus nascer. Há outras traduções, em outras Bíblias, que trazem no lugar de plenitude do tempo, tempo determinado. Um tempo determinado por Deus para seus filhos menores tornarem-se herdeiros adultos. Ou então aparece quando se cumpriu o prazo. Mas quando se cumpriu o prazo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, a ideia é que quando se cumpriu o prazo, já dá a ideia de que algo estava planejado, existia um projeto, e chegou o momento, nesse projeto, de Jesus nascer. Por que teria chegado o momento? Quais seriam as condições, naquele momento, para que Jesus viesse? Parece que a Judéia estava meio perturbada, né? Eles estavam sob domínio romano, né? Muitos
judeus eram presos por qualquer pequena revolução. Então, quando a gente pensa na história, não me parece um tempo muito adequado, né? Porque não nasceu na época do apogeu da Judéia, da Palestina, não. Foi no momento em que eles estavam sob o domínio de um povo muito poderoso. Né? Então, essa ideia do tempo, do kairos, né, é muito diferente da ideia do tempo cronos, do nosso tempo. Se nós formos pesquisar o que é kairos, lá no dicionário teológico nós vamos encontrar o vocábulo grego que significa tempo. Como encontrado no Antigo Testamento, exprime não apenas um dado cronológico, mas, acima de tudo, a ação de Deus no universo, que, de acordo com seus atributos morais e absolutos, trabalha os tempos e as estações para que todos os seus planos e conselhos tenham plena consecução. Então, é o tempo de Deus. Era o momento certo no projeto de Deus. Se nós pensarmos na história, parece que não era muito favorável, mas nós não entendemos qual é o tempo de Deus? É muito difícil pensar, né? Nós não temos noção nem de como é, né? Nosso conhecimento e a nossa inteligência é muito pequena para nós pensarmos Deus. Pensar, então, como ele pensa o tempo, seria uma arrogância nossa, querer isso, né? Mas partimos da ideia de que kairos, esse tempo, a plenitude, é o tempo de Deus. Para ele, era o tempo certo. Estaríamos, então, no momento certo do Cristo nascer. O tempo não se refere às estimativas humanas. É um decreto divino que faz desta ou daquela data um kairos. Isso em vista da realização do plano divino da salvação. O projeto que ele tem para nós. O qual se dá porque tal plano, em sua realização, está ligado ao kairó, aos momentos escolhidos por Deus. Nós podemos encontrar na história vários kairós, vários momentos, né? O nascimento de Jesus, o momento em que Moisés escreveu os mandamentos, o nascimento do Espiritismo, a vinda de Kardec. Tantos eventos são kairós, são momentos escolhidos por Deus para que aquele acontecimento se realize. Nós sabemos que Deus é perfeito. Possivelmente, o projeto que ele tem para a nossa história deve ser um projeto perfeito. Nós é que, às vezes, damos um pouquinho de trabalho para ele, para entender o que ele está dizendo para nós. Como uma criança pequena que pede, que exige as coisas e não aceita um não do pai, né? A gente age mais ou menos assim, de vez em quando. Então, esse kairos seria, então, o tempo certo, o momento ideal, a ocasião propícia para o nascimento de Jesus. O que é que estaria acontecendo para que aquele fosse o momento determinado? Vamos pensar nas circunstâncias. Quais foram as condições ideais? O que nós sabemos da história é que, a partir de Jesus, nasce o cristianismo. E o cristianismo alcançou uma dimensão que chegou até os nossos dias. Poxa, uma teoria filosófica, né, mesmo uma teoria religiosa, para se sustentar durante tanto tempo, e não me parece que ela vai desaparecer. Me parece que ela tem criado força, tem alcançado espaços, tem progredido, tem ampliado. Então, Deus escolheu o momento certo para o nascimento do cristianismo. Esse momento certo, né, do nascimento do cristianismo não é uma situação isolada, mesmo para quem não é cristão. Essa situação foi uma situação que abrangeu toda a história do planeta, a história do homem, independente dele seguir ou não o cristianismo. Essa situação era uma situação que envolvia uma situação geográfica, política, né, histórica, filosófica, religiosa. Era um momento adequado. Veja, o Jesus é um ser humano. Engraçado que aqui, no jornalzinho que vocês receberam ali, a primeira matéria diz assim: os evangelhos na mira dos críticos. E a matéria está apontando algumas contestações sobre Jesus teria existido mesmo? Será que toda essa história do Antigo Testamento não é só uma fantasia? O texto começa com essas colocações. Nós sabemos que Jesus foi uma pessoa que existiu na história.
Ele tem uma biografia, né? Ele é uma pessoa histórica, ele viveu no intervalo de tempo, do nosso tempo. Né? Em Lucas, nós encontramos a descrição, veja, não era possível dizer, Jesus nasceu no ano 3 da era cristã, não era possível, porque não tinha essa demarcação. O que o Lucas arruma para dar as indicações temporais dessa pessoa histórica que nasceu? Ele diz, no ano do 15º do Império de Tibério César, ora, uma forma de dizer, de marcar o tempo, era dizer quem era o imperador. Esse imperador tinha sido sucessor de quem? E depois foi sucedido por quem? Uma forma de marcar o tempo era dar os dados de quem governava. Então ele diz, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da Traconídite, e Lisânias, tetrarca da Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás. Ele dá as indicações possíveis para identificarmos aquele tempo. Se formos estudar a história, não o cristianismo, mas a história, nós vamos encontrar esses governantes, para termos mais ou menos uma localização do momento que Jesus nasceu. Então, ele foi uma pessoa real, que existiu sim. Né? Então, existia uma realidade política, tá? Um sistema administrativo organizado pelo Império Romano. A Judéia estava sob o governo romano. Havia condições religiosas dos judeus. Cristo nasceu entre os judeus. Hoje nós pensamos, poxa, entre os judeus, com tanto povo que tinha, judeu, eles não tinham um lugar definido, porque justamente nesse povo. E dentro das condições culturais dos gregos, que já faziam parte desse ambiente mundial. Olha, quando nós pensamos nos romanos, pensamos que povinho guerreiro, como eles eram dominadores. A gente compara mais ou menos com o que os Estados Unidos faz hoje com o planeta, né? Vai lá, toma conta, põe lá um governante seu, dá um jeitinho de controlar a economia, de controlar a educação, os setores. Tá? Roma fazia isso também. Roma era um grande império. Então, as 3 civilizações envolvidas no nascimento do cristianismo foram, então, os romanos, os judeus e os gregos. Essas condições eram as condições que implicavam, então, o momento certo. O que parece para nós um momento ruim, a Judéia está sob o domínio dos romanos, foi muito favorável. Era necessário essa condição. Começamos a pensar como Deus, né? Começar no plano dele, tentar identificar o plano dele. Porque as condições históricas estavam acontecendo daquele jeito para o Cristo nascer. Exatamente, eram as condições favoráveis, era o tempo determinado. Né? Roma, né, influenciou com a política. Vamos pensar que um século antes, desde o século I a.C., o Império Romano tomava toda a Europa, norte da África, o sul da Ásia, quase que chegava até a Índia. E dominava de uma forma ostensiva. Eles dominaram os gregos, incorporaram a cultura e espalharam a cultura. Eu, muitas vezes, quando estudava história, ficava revoltada com isso. Poxa, por que os gregos, que tinham uma cultura superior, foram dominados pelos romanos? Agora eu entendo um pouquinho do plano de Deus. Só os romanos tinham o poder político para espalhar a cultura grega. Os gregos não teriam esse poder. Os gregos não tinham poder bélico para espalhar o seu pensamento, a sua filosofia, a sua língua, por esse vasto território que já era dominado pelos romanos. Então, o poder, a política romana era favorável, só os romanos, com a sua estratégia de organização, de civilidade, poderia fazer isso. Um século antes do nascimento de Cristo, a cultura grega já tinha sido dominada pelos romanos, já estava espalhando por quase toda a região do mundo conhecido até então. Os gregos contribuíram com a questão intelectual. Só os gregos tinham consciência de quem sou eu. Existe um outro eu interior.
Os gregos prepararam o que o Cristo ia falar depois sobre nós não somos só matéria. Tem dentro de nós alguma outra coisa. Mas intelectualmente, não como religião, tá? Como lógica, como um pensamento científico. Era necessário que os gregos tivessem falado isso 500 anos antes, que tivessem construído aquele pensamento e espalhado pelo mundo. Os judeus contribuíram com a religiosidade. Os judeus eram extremamente religiosos. Somando, então, a administração política romana, a intelectualidade grega, a religiosidade judaica, esse era o momento propício para o nascimento do Cristo. Olha as artimanhas organizadas por Deus ao longo da história. Se nós pegarmos toda a história, desde lá do homem, da evolução, até o momento do nascimento, estávamos no final dos tempos. Esse era o momento adequado. Veja, os romanos, eles dominavam as cidades, colocavam um governante, mantinham a cultura daquele lugar, levavam todo o apoio possível, ensinavam para aquela região a parte sanitária, alimentação, organização política para as lidas, para a justiça, né? Muitas vezes, veja, no texto do Cristo, nós vemos lá que diante de uma rebelião, eles levaram lá para o Pôncio Pilatos julgar, porque o Império Romano fazia isso. Ajudava os povos dominados a controlar as suas contendas, porque eles tinham um direito, uma organização política e uma justiça já organizada naquela época. Então, eles conseguiam ter um domínio. Muitas cidades, muitos reinos dominados pelos romanos, depois de um certo tempo, gostavam dos romanos. Adotavam a forma de pensar romana. Por isso, eles conseguiram se espalhar. Por conta dessa organização, os povos foram ficando unificados. Os romanos não tinham religião, mas eles tinham um princípio, tá, de unidade, porque o imperador era o Deus. Qualquer governo, seja a Síria, a Judéia, as regiões mais distantes, sabiam que tinha um imperador, que deviam a ele até, né, toda forma de louvor, de agradecimento, porque ele era o supremo. Já estava nascendo nesses povos a necessidade de ter um Deus, de ter um centro da sua intenção, da sua devoção. Depois de muitas guerras, mais ou menos uns 30 anos antes do nascimento do Cristo, Augusto César começa a parar com a expansão. Os soldados estão cansados. Muitos soldados, há mais de 20 anos, não voltavam para casa. Quem assistiu o Gladiador? O Gladiador conta a história de um soldado que não voltava para casa há muitos anos. No começo do filme ele fala, não vou para casa há 8 anos, não sei quantos meses, não sei quantas horas. Né? E era bem esse contexto. Nesse momento, Augusto César dá uma paz. Para com as guerras e resolve, em vez de expandir o governo, de expandir o território, solidificar o que ele havia conquistado. Então há uma paz. As cidades dominadas já se sentem seguras, os soldados começam a voltar para suas terras, então há uma paz geral. Isso foi chamado a Pax Romana. Tá? Existiu, parece que já um ambiente propício para se sentir o sabor da paz. Se sentiram como é bom, né? Depois de muitos anos em guerra. As cidades começam a ser organizadas, as estradas. O Império Romano, imaginem, hoje nós falamos em globalização, né? Nesse momento, estava acontecendo uma forma de globalização. Os romanos faziam estradas que levavam soldados, levavam alimento, estradas por onde os mensageiros, o correio, já existia correio, e o correio a cavalo tinha que percorrer estradas. Os romanos arrumaram as estradas e ainda punham soldados para proteger dos piratas, tanto as rotas marítimas quanto as rotas terrestres,
Por isso, Paulo faz tantas viagens. Paulo viaja por vários lugares levando o cristianismo. E ele pode fazer isso porque há agora a segurança nas estradas. Ele faz viagens por mares também protegidos pelo exército romano. Era uma condição para a expansão do cristianismo. Ter segurança para esses mensageiros percorrerem. Os apóstolos saíram para pregar porque dentro do Império Romano, o cristianismo nunca saiu do Império Romano nesse período, porque havia segurança. E os vários povos, agora dominados por um único imperador, começaram a trocar informações, trocar cultura, comércio. Tá? Então, o intercâmbio entre as culturas também fez com que o cristianismo chegasse. Era mais fácil chegar até uma cidade que já tinha conhecimento. Paulo viaja acompanhado sempre de pessoas que levam, ele é hospedado em algumas casas, geralmente em casas de judeus. O judeu tinha muito isso, de hospitalidade. Quando Paulo chega em algumas cidades da Judéia, os judeus recebem o Paulo querendo todas as informações. Era exatamente a situação necessária para a expansão do cristianismo. Era o momento adequado. E os gregos? Né? O ambiente intelectual foi uma contribuição dos gregos. Atenas ajudou a criar esse ambiente pela arte, né, pela propagação da filosofia. Então, o evangelho ele ganhou espaço e ele permeou o pensamento grego e foi junto com essa cultura para as várias regiões. Era muito importante, desde o Alexandre, já se sabia a língua grega. A língua grega mais popular, chamada língua koiné, era conhecida por todos os povos, e era chique falar grego. As sociedades, né, a elite romana, se interessava em aprender o grego, só porque, por meio do grego, eles conseguiam ler a filosofia, conseguiam ler os textos. E a primeira língua para a qual vai o evangelho é o grego. Então, é uma língua que passa a ser a língua multinacional. O grego, por isso ele influencia tantas línguas. Hoje nós encontramos as raízes gregas em várias línguas. Nas línguas originadas do saxão, como o inglês, como o alemão, por conta desse período, dessa expansão da língua grega. E a filosofia grega. 5 pontos da filosofia combinam, casam com o cristianismo. Primeiro, o conceito de transcendência. Os gregos são os primeiros a pensar de uma forma lógica, não a partir de um dogma, de uma religião, mas de forma científica, que existe alguma coisa além dessa aparência. Existe um eu interior, existe uma consciência. Então, o conceito de transcendência tinha que vir um pouco antes, para que as pessoas entendessem o que o Cristo vai falar. Senão, seria impossível, ele demoraria muito mais para ser compreendido. Então, o conceito de transcendência, as ideias eram para Platão as essências das coisas. Veja, Platão vem 400 anos antes de Cristo. Era o tempo necessário para a expansão dessa ideia, que existe um outro plano lá em cima, diferente desse aqui, e que aquele é o certo, esse aqui é uma cópia, esse aqui é uma imitação. Nós devemos desejar aquele outro mundo. E ele não estava falando do mundo de Deus, mas combinou muito. Se as ideias, e com elas a abstração, representam o real, as coisas terrenas perdem o valor. Então, logicamente, começou-se a desvalorizar a existência material, em benefício de uma outra existência, que começa a ser percebida pelo intelecto, passa a ser, pela lógica, conhecida. A doutrina da queda da alma, da eterna participação no mundo essencial ou espiritual, a degradação terrena num corpo físico que procura livrar-se da escravidão desse corpo para finalmente elevar-se acima do mundo material, é um conceito grego. Ainda não tem a ver com o cristianismo. Os gregos começam a difundir, então, essa ideia de que nós estávamos num paraíso, num mundo perfeito, e caímos para esse mundo. E precisamos voltar para aquele. Estamos aqui de passagem. Então, essa ideia
era perfeita para conquistar aqueles que estavam no determinado poder. Por isso que muitos apóstolos conseguem convencer pessoas da alta sociedade romana, da sociedade síria, da sociedade judaica também, né, de várias regiões. Porque a partir desse pensamento que já estava disseminado entre as sociedades, era só traduzir para uma concepção divina. O divino é forma sem matéria, perfeito em si mesmo. Essa é uma afirmação do Aristóteles, do filósofo Aristóteles. Ele definiu, sem pensar na ideia do Deus que o Cristo ia pregar, que era o divino. A concepção de que existe um Deus abstrato, que não era um ser material como nós pensamos, né? Ou durante muito tempo, até a Idade Média, se pensou. Então, o pensamento intelectual, tá, a forma de olhar o mundo, a conscientização já estava plantada. E os judeus? Como é que entra nessa história os judeus? Os judeus prepararam o berço do cristianismo. Né? Eles vêm esperando esse Messias há milênio. Né? O profeta Isaías fala sobre a vinda do Cristo em 700 anos. Então, os judeus já vinham desde o Antigo Testamento esperando a vinda do Cristo. Essa contribuição foi primordial para que depois o Novo Testamento amarrasse as pontas. Os judeus influenciaram com o monoteísmo. Então, a ideia de um Deus único. Os gregos ainda tinham vários deuses. Eles começam a pensar numa unidade muito perto do cristianismo. A maior parte das aldeias, das cidades dominadas pelos gregos, pelos romanos, eles começam a perder, a desvalorizar a sua religião em prol do imperador. Mas vai ficando um vazio, uma necessidade de uma religiosidade. Então, quando o cristianismo começa a ser implantado, vem corresponder, vem preencher a lacuna que toda essa civilização tem. Então, exatamente a conexão com a expectativa desse Messias, essa esperança de um Messias, encontra no Cristo exatamente o necessário para compreender a palavra dele. Ou pelo menos para aceitar, num primeiro momento, os que não compreendiam, mas aceitavam, porque ele correspondia àquela necessidade do Messias. Essa cultura messiânica vinha entre os judeus há muito tempo. Na história, muitos outros se colocaram como o Messias, mas as circunstâncias não eram as favoráveis. Né? A partir da Torá, né, a Torá judaica é o Pentateuco da Bíblia, os 5 livros. Né? Os 5 livros chamados pelos judeus do livro das leis compõem a Torá. E é uma proposta ética. É o mais alto sistema ético que o mundo ocidental, norte da África, sul da Ásia, pôde conhecer. Era um sistema ético extremamente elaborado. Os romanos incorporaram o modelo judeu porque, para os imperadores, era muito interessante que houvesse, por exemplo, casamentos. Porque a sociedade já não estava mais se casando. Havia uma aproximação, tá? Muitos se desinteressavam pela constituição da família e incorporar no modelo social as leis da Torá era muito interessante para o governo romano também. Então, esse sistema ético era favorável, inclusive politicamente. Era necessário, Cláudio, imperador romano da época do Cristo, adotou e achou que, assim, ao adotar o modelo judeu, propõe que seria a solução para a organização do império dele, por conta da moralidade. O Antigo Testamento começa a ser conhecido, as leis, as sagradas escrituras. Tá? Então, mesmo os outros povos começam a ter acesso ao Antigo Testamento e aos livros da religião judaica. Isso favorece o conhecimento, a propagação desse Messias que viria. A filosofia da história, tá,
a reflexão que se tem sobre a nossa história. O judaísmo era conservador, gostava da tradição, impunha a tradição. Porque a tradição, a história, os antepassados tinham uma importância fundamental para o futuro, para a continuidade. Esse comportamento, né, nasce de uma situação que o judeu reflete sobre a sua história, por isso ela é importante. Então, refletir sobre a história, e essa é uma situação que estamos fazendo aqui, né? Pensar sobre a nossa história, para tocarmos o futuro. Conhecer o nosso passado influencia como nós vemos, como nós enxergamos o futuro, como nós organizamos o futuro. E a outra contribuição foi as sinagogas. Os judeus se reuniam em templos, onde discutiam a palavra, ensinavam as crianças, faziam orações. Então, a produção, né, a construção dessa pequena sociedade, dessa pequena comunidade dentro das sinagogas, favoreceu o espaço, tá, de propagação do cristianismo. Então, os apóstolos, quando formavam grupos em outras comunidades, procuravam ou usar as sinagogas que já existiam, porque elas começaram a se espalhar por várias cidades, ou construir espaços, às vezes secretos, né, onde se reuniam para realizar a mesma coisa, para estudos, para oração, para discutir os problemas da sociedade, daquele grupinho, da comunidade, né? Então, a contribuição com o espaço, até nós herdamos isso. Termos um espaço, um templo, para nos reunirmos e conversarmos sobre as coisas divinas, né, sobre a nossa transcendência. Essa é uma herança dos judeus. Assim, o que mais propiciou a rápida expansão do evangelho foi a busca incansável do ser humano pelo sentido da vida. Então, nós temos uma organização social, uma organização intelectual, uma conscientização e a religiosidade. Bom, unindo isso, então, nós temos o prato pronto, né, o apetite, para pensarmos, então, quem somos nós? E, a partir daí, o interesse pelo conhecimento de si próprio, né, faz com que o cristianismo seja, pelo menos, buscado e depois institucionalizado. Né? A espécie humana sempre está buscando uma compreensão plena de si. Né? Faz parte dessa compreensão conhecermos o nosso momento e a nossa história. Né? O que é que nos fez estar aqui agora, né? Nesse momento da história. Né? A sua relação com o mundo, com os demais da sua espécie, com os outros seres e principalmente com o seu eu. Sempre é alvo de questionamentos. E por conta das dúvidas, né, qualquer proposta de hipótese é um meio de investigação e vamos saber se é isso, se não está aí mesmo a resposta. Né? O ser humano grego-romano necessitava de respostas. Descobrir o sentido da existência era o cerne das suas vidas. Então, o cristianismo nasce com uma bandeira que não seleciona, não restringe, buscar a essência, buscar quem nós somos, investigar a origem. Esse é o momento do início dessa história, por isso ele criou força. E por isso não vai apagar, não vai desaparecer. O Evangelho deu aquilo que estavam buscando, o sentido para a existência. Algo que a filosofia, o judaísmo, as religiões de mistério não conseguiam satisfazer. Então, nasce uma religião com a soma, com esse tripé, porque combina três situações distintas, mas importantes para se continuar. Né? Compreendendo que o tempo é de Deus, que o tempo de Deus é muitas vezes maior que o nosso, podemos acalmar nosso coração, nossa ansiedade, diante dos desejos e esperanças. Então, quando nós ficamos muito aflitos, querendo, né, estamos vivendo um problema, uma doença, uma dor, pensar que o plano de Deus providencia nos dá confiança. Pensar que toda a nossa história não é por acaso. Que todas as circunstâncias, tá, mesmo as ruins, quando nós pensamos, mas o Império Romano matou muita gente, né? Ao dominar muitas cidades, ele matava parte da população. Bom, nós espíritas entendemos que esses que morreram, para que fosse instituído um determinado
ponto do projeto de Deus, era necessário. E nenhum morreu por acaso. Nenhum ser, nenhum indivíduo que tenha morrido em batalha, né, que tenha dado espaço para que aquele governo se impusesse, foi por acaso. Né? Então, o plano de Deus, tá, para nós, né, para a nossa evolução, ele é tão grande, ele é tão amplo, é tão maior do que a nossa mente pode pensar, pode querer entender, que nos coloca na situação de humildes, né, de pensar quanto nós somos pequenos, né, e o quanto nós precisamos conhecer, nós precisamos crescer, evoluir para entender. Isso nós fazemos aos pouquinhos, com a literatura. Acho que a literatura espírita, os romances espíritas, mesmo as histórias que contam para nós episódios de histórias de espíritos, e nós vemos que numa encarnação, 50 anos, 70 anos, a pessoa passou por várias situações de dor, de sofrimento, e resgatou após aquela existência, tá? Subiu um degrau na evolução, resgatou tantos males feitos para trás. Né? Nossa, poxa, uma vida de, 80 anos, parece que é tão dura para passar, né? Um dia a dia, às vezes na nossa semana de trabalho, nós ficamos, nossa, não chega logo essa sexta-feira, né? E ficamos, às vezes, depois que estamos com uma pessoa doente em casa, às vezes, desesperados, porque faz um mês que está doente, né? Porque faz uma semana que está na cama, e ficamos ansiosos, porque o tempo, a nossa perspectiva é muito pequena. Se pensamos no tempo de Deus, isso não é nada. Uma vida não é nada. Uma vida é em prol dessa evolução. Tá? Cada coisinha que nós pudermos fazer para essa contribuição, tá, ainda é pouco. Precisamos fazer muito mais. Tá? Muitas coisas, tá, nós precisamos pensar. Nós absorvemos da literatura para fornecer dados para o nosso sossego. Nós, como espíritas, entendemos que intelectualmente, né, nós entendemos a situação e isso apazigua nosso coração. Tá? Não dá para alguém dizer, calma, não é assim. E nós acreditamos só porque a nossa mãe diz, né? Veja os ditados de mãe. Quando você crescer, Sara, só o tempo dá conta de tudo. Deixa o tempo passar, o tempo é o remédio. Esses ditados, né, maternos, eles têm uma sabedoria além desse nível imediato que nós pensamos. É muito maior, né? Vamos pensar, então, né, que o tempo que nós temos, que nós acreditamos que é nosso, nós acreditamos que nos pertence, muitas vezes nos faz cair em presas, né? Em sombras, em armadilhas. Mas quando nós compreendemos que o tempo é de Deus, né? O nosso retorno à paz concretiza em abençoada recuperação. Pensar que Deus está tomando conta, que cuida de nós, já nos recupera. E que uma doença, né, que uma situação de sofrimento é o que nos regenera, que nos santifica, nos apazigua, nos dá tranquilidade. Né? Então, vamos, né, no nosso dia a dia, pensar nos nossos problemas como degraus. Né? Quem sabe não é essa mesma a situação certa para nós realizarmos aquilo que precisamos? No plano de Deus, pode ser exatamente essa família difícil que eu tenho, né? Ou esse emprego trabalhoso, né? Ou essa situação política controversa do nosso país. Será que não é essa situação que nos deve mover a subir um degrau, né? A pensar nos nossos vícios, nas nossas dificuldades? Vamos confiar no plano de Deus. Né? Que vocês tenham uma boa semana. Fiquem com Deus. Obrigada.